Galera, tudo bem? Aproveitaram a Páscoa? Bom demais, né? Nossa Senhora, nem lembrava. Comi um pouquinho. Hoje a gente começa a série de funções específicas que a gente precisa vencer para a prova, né? Função do primeiro, segundo, exponencial, logaritmo, trigonométrica, modular e as funções complexas a gente precisa fazer. Essa, graças a Deus, é a mais fácil delas e vocês já começaram a ver com o Steve, então vai facilitar um pouco da minha vida. E vocês estariam vendo nas duas frentes, né, velho? Mas vamos lá compreender um pouquinho do que isso aqui fala para nós. Ó. Primeiro, essas funções são ditas de primeiro grau porque elas têm uma característica importante acima de um contexto maior, de uma classe maior de funções. Tá? Então, uma função de primeiro grau, num primeiro momento, ela é, na verdade, o que a gente chama de uma função polinomial. Então, ela é uma função que se baseia em polinômios. Ou seja, sempre que eu estiver falando de função de primeiro grau, vai aparecer um certo x elevado a alguma coisa. Toda função polinomial tem aquela cara, x elevado a um treco qualquer. Então eu vou ter uma função de primeiro grau quando esse expoente for igual a 1. Essa é a ideia. Então, dentro de uma função polinomial, quando o n for igual a 1, a gente fala que tem uma função do primeiro grau. Se o n for igual a 2, é do segundo grau. Se o n for 3, é do terceiro grau. E aí vai embora. Então, vocês viram esse tipo de denotação, né? O que você está falando é do expoente que você vai precisar para fazer conta. Então, funções do primeiro grau, eu tenho que fazer conta simples. Só tem x e mais nada. Fechou? Então, sabendo dessa parada, como é que a gente vai definir, então, a nossa função de primeiro grau em contexto geral, né? A maioria das vezes, ela vem com essa carinha. É uma função de R em R. Então, ela tem domínio real contra domínio real. O x pode ser qualquer coisa e a resposta pode ser qualquer coisa. Em que você vai pegar um x qualquer e vai levar na sua f de x. Do mesmo jeito que a gente escreveu na aula passada, tá? Eu só estou pegando um x e levando num y. Só que esse y vai ser denotado por uma funçãozinha que tem esta cara. Ele tem que ser um número vezes um x mais alguma outra coisa, desde que esse primeiro número não seja zero. Então, toda função do primeiro grau é algo do tipo ax mais b. Beleza? Alguma coisa vezes x mais o b. Então, notem que aqui no nosso xzinho, ó, ele não tem potência. Se ele não tem potência, é porque tem um umzinho escondido, o que está caracterizando o fato de eu ter uma função de primeiro grau. Fechou? Então, a ideia geral é essa. Sempre alguma coisa vezes a sua variável, mais alguma outra coisa. Esses numerozinhos A e B que estão aparecendo aí, a gente chama eles de coeficientes. Então, os seus coeficientes possuem nome. Esse A gente vai chamar de um coeficiente angular, enquanto o Bzinho ele vai ser para nós um coeficiente linear. E aí, galera, na prova da ESA, a maior dificuldade que vocês vão ter é sempre descobrir quem são esses dois caras. Na prova, o que a gente faz mais conta é quando você não sabe qual é a função e necessita achar essas duas pessoas. Fora isso, qualquer outro tipo de conta que a gente vai fazer é bem tranquilo. Então, a dificuldade é como faço para encontrar esses dois seres, o coeficiente angular e o coeficiente linear. E a resposta para isso é o seguinte, velho. Você tem que entender como é que funciona o gráfico dessa função. Nós já sabemos que um gráfico é um desenho no plano cartesiano, né? Só que quando você tem uma função de primeiro grau, esse gráfico tem formato. Ele vira uma reta. E essa reta pode ter duas formas possíveis. Ou você terá
uma reta que cresce, ou você vai ter uma reta que decresce. E o cara que vai descobrir se essa reta cresce ou não é exatamente o coeficiente angular. Então, se esse coeficiente for positivo, a sua reta é crescente. E se esse coeficiente for negativo, a sua reta é decrescente. Não importa o valor, tá? Pode ser 2, 7, 25. Se for positivo, vai crescer. Se for negativo, decresce. O zero a gente não estuda, né? Porque quando eu falei da função, ó, o a não podia ser zero. Então, ou ele é positivo, ou ele é negativo. E o b não interfere em nada. O que manda mesmo é o a. Esse é o primeiro detalhe. Então, desenhar funções de primeiro grau é você desenhar alguns tipos de reta. Então, antes de fazer um exemplo, para que serve o b, né, o nosso coeficiente linear? Então, digamos que você faça o seguinte, ó, fazendo x igual a zero. Opa, fazendo não, né? Fazendo. Se você fizer o x igual a zero lá na formulazinha, o que vai acontecer? Você teria que calcular um f de zero. Estou escolhendo esse valor, né, já que eu posso escolher qualquer um. O que acontece quando o x é zero? Então, isso seria a vezes zero mais b. Beleza. A vezes zero vai dar zero, vai sumir, né? Porque é zero vezes alguma coisa. Então, você vai descobrir que o f de zero está dando b. O que esse símbolo aqui está dizendo para a gente no fundo, né, cara? Olha só. Ele está falando para nós que sempre que você tiver uma função de primeiro grau, quando x for zero, a resposta é sempre o b. O que isso quer dizer na prática? Que quando você for desenhar o gráfico da sua função, vocês lembram que no plano cartesiano você pega um pontinho e ele tem um x e tem um y, não é isso? Se o x for zero, aonde vai o meu pontinho? Aí bem, como no plano cartesiano andou para frente é positivo, andou para trás é negativo, se o seu x for zero, você não se mexeu. Você não foi nem para frente nem para trás. Então você ficaria por aqui. E se deu um b de resposta, é porque você vai ter que pegar esse zerinho e ligar em um b em algum lugar. Então você vai estar num pontinho com esta cara. Então o que o coeficiente linear faz? Ele calcula para a gente aonde o gráfico vai triscar no eixo y. Essa é a característica. Isso aqui está falando para nós qual é o ponto de encontro. Então, aonde o seu gráfico trisca, né? No eixo y. Então, ele determina, de certa maneira, o sentido da sua linha, aonde você vai localizar esse camarada. E é por isso que a gente chama ele de coeficiente linear. O outro é angular. Angulação positiva, ela cresce. Angulação negativa, ela decresce. Então, subiu, cresceu, diminuiu, decresceu, dependendo do ângulo que você está formando. De boa nisso daí? Manda. Nunca, né? Uma função constante, né? Porque... Não, aí é zero, não tem, né? Tem. Porque você teria uma função que é b. Então, isso aqui seria a mesma coisa que, por exemplo, você poderia ver algo do tipo 0 vezes x elevado a n mais b, né? Esse n aqui pode ser qualquer coisa, velho. Então, as funções elas só começam a ser definidas do 1 para frente, sacou? Porque quando você tem só um número, qualquer valor que você colocar ali funciona. Então, funções constantes são funções de grau infinito. Você não define, você fala um grau qualquer, infinito. Quando n for zero também, é uma função constante, né? Quando n for zero, é uma função constante, A mais B, né? A mais B, é uma função constante. Mais alguém? Suave? Então, beleza. Ó. Então, gravem esses dois detalhes. O A serve para direção
cresceu ou decresceu, e o B serve aonde vai triscar no eixo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês não confundirem esse detalhezinho aí, que é muito comum em nossas resoluções de exercício. Então vamos começar bem tranquilo aqui, tá? Eu vou botar algumas funções para a gente reconhecer o A e o B e depois para saber esboçar o gráfico, que às vezes isso ajuda muito na resolução desse tipo de exercício. Então digamos que você tem uma funçãozinha dessa aqui, 2x mais 1. Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? Então, sem problema, né? O coeficiente angular é o 2, o coeficiente linear é 1. O que isso quer dizer? Ó, encontrei um A positivo. Então, a minha função ela é crescente. E o B igual a 1 está me dizendo o que acontece no eixo Y. Então, como é que seria um esboço de gráfico dessa funçãozinha aí? Você faz o seu plano, sobe até 1, está aqui. 1, que é o valorzinho de B, e a sua função tem que crescer. Então, ela faz assim. Uma função que cresce passando pelo 1. A pergunta é, quem seria esse chapa aqui? Véio? Então, a gente chuta muitas vezes que esse cara é 2. É muito comum você falar isso. Ah, já que aqui é 1, lá atrás vai ser 2, porque é o outro valor que você tem no exercício. Então, é isso que vocês não podem confundir, tá? O B te dá um valor de eixo Y. Beleza. O A só vai falar que ela cresce ou decresce. Não fala mais nada. Se eu quiser descobrir o que acontece nessa interrogação, eu preciso fazer uma conta. Qual é a conta que vem para cá? Eu preciso que o meu Y seja 0. Se você está sobre o eixo Y, é porque o x é 0. Você não foi nem para frente nem para trás. Se eu estou sobre o eixo x, é porque o y é 0. Você não subiu e nem desceu. Então, quem seria essa interrogaçãozinha? Você vai lá na sua função original, e notem que eu troquei f de x por y, porque pode, e no lugar do y, você põe 0. Então, isso vai me dar 2y mais 1, você troca o chapa de lado aí, ele vai negativo, jogou o 2 dividindo, isso vai me dar meio. Então, essa interrogação que a gente está procurando, ela vale menos 1 sobre 2. Essa é a ideia. Tá bom? Então, cuidado com isso. Para descobrir o eixo Y é o B direto. Para descobrir o ponto de encontro com o eixo X, aí é um pouquinho diferente. Você precisa calcular o que a gente chama de raiz da função. Então, esse aqui tem esse nome. Tá? Raiz da função. Então, se vocês se depararem com essa estrutura no seu exercício, significa só que o y é igual a 0. Encontros com o eixo x são calculados a partir da raiz da função. Se vocês gostarem de fórmula, é possível por uma fórmula direto ali, né? Então, só uma observação rápida aqui. Se vocês pegarem uma função qualquer do tipo ax mais b, e se no lugar do y você substituir o 0, ou seja, procurar a raiz, aqui vai ficar ax mais b, né? Passou o b para o outro lado, e passou o a dividindo, então tem essa formulazinha. Toda a raiz da função é dado por menos b sobre a. Se vocês quiserem decorar, né, tá aí a ideia. Toda a raiz da função é assim. Se não, basta lembrar o primeiro passo, que é o mais aconselhável, né? Sempre que você quiser a raiz, faz a primeira conta ao invés de decorar a fórmula. Faz o y ser 0 que o negócio funciona. Se for olhar aqui, não. O b é 1, o a é 2. A resposta deu menos b sobre o a. Isso funciona em 100% das vezes. Tranquilão? Então, deixem aí tudo em ordem para a gente apagar o quadro. Qual parte? Né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui algumas coisas então. Vou apagar esse aqui. Beleza. Quem perguntou, Nath?
Jonathan, imagino que o A e o B você tenha compreendido, tá? Foi só uma comparação entre a fórmula que eu defini inicialmente, AX mais B, e o que a gente tem naquele momento. Então, o cara que multiplica o X é o A e o sozinho é o B. Acabou. Pelo que nós vimos aqui antes, ó, A positivo, função crescente. Então, A positivo, função crescente. E onde você toca no eixo Y é o B. Então, onde eu vou tocar no eixo Y é o B igual a 1. Daqui para frente, a gente só associou esses valores. Eu preciso, dentro do plano cartesiano, passar pelo 1 e crescer. Então, nosso gráfico faz isso. Uma função crescente que passa pelo 1. Né? É uma função crescente. E a segunda pergunta que nós fizemos é onde tocava no eixo X. E aí a gente definiu esse toque no eixo X como sendo a raiz da função. E a raiz da função significa fazer o y igual a 0. Então, nós fomos na fórmula original, y igual a 2x mais 1, onde a gente trocou f de x por y, e no lugar do y, substitui esse cara por 0. Daqui para frente foi continha, né? Troca de lado e passa o 2 dividindo. Então, menos 1 sobre 2. O que mostra que o ponto de encontro com o eixo x não tem nada a ver com A, mas ele é uma mistura das duas, em que você precisa, no fundo, fazer o B dividido pelo A. Belezinha? Então é isso. Agora sim, deixa eu dar um tempinho aí para vocês, para a gente começar a fazer umas coisas um pouco mais complicadas. Oi. Oi. Sim. Isso. Não, mas o A é positivo. O que importa é o A, sacou? O sinal do A. Então, olhou, pô, o A é 2. Positivo cresceu. Ótimo, é isso. Então, a função cresce. Onde você toca no eixo não tem nada a ver com A. Aí é conta. Aí já não tem mais nada a ver. Então, o que a gente sabe? O B igual a 1 tocou no eixo. O A positivo cresceu. Onde toca no eixo X, conta. Tem que fazer conta. Tá? Galera, nesse segundo exemplo ali, ó, você tem uma função do primeiro grau, por ser uma reta, que toca no 3 em cima e no 3 embaixo. Qual é a equação dessa reta? Ou seja, a minha pergunta aqui é quem é o A e quem é o B? E aí?
Olhando para esse gráfico, quem seria o A e quem seria o B? Com essas informações. Bem, pelo menos o B é rápido, né? Porque a gente sabe que o B é onde toca no eixo Y. Então, só olhando aqui, acabou. Ó. Olhei para cá. Então, aonde toca no eixo Y, representa o B. Ou seja, sem fazer muita conta, né, o seu Bzinho tem que valer 3. E quem é o A? Aí, mais uma vez, não confundam, tá? O A não é 3, galera. De jeito nenhum, velho. Opa, aqui eu já botei um diferente, não precisava arriscar. O A nunca vai ser igual a 3, tá? Não é pelo fato desse valor aparecer que esse vai influenciar. Lembrem que, nesse caso, a sua função é decrescente, não é isso? Se o A fosse igual a 3, esse cara é positivo. A função deveria crescer. Então, um valor não associa com o outro. Então, como é que você faz, a partir dessa informação, que o B é 3, que você vai descobrir o valorzinho aqui de baixo? Então, tem duas maneiras. Primeiro, ou você pode usar a formulazinha que nós descobrimos, porque a raiz da função, sim, vale 3, que é onde toca no eixo X. E o B você descobriu, então está faltando o A. Ou, a outra forma que a gente faz é o seguinte, cara. A forma geral de uma função de primeiro grau é a x mais b. O que esse pontinho aqui está dizendo para nós? É isso que eu tenho que interpretar. Como pontinho, isso é 3 no x e 0 no y. De novo, né? Tocou o eixo x é a raiz da função, o y vale 0. Então, você pode substituir isso na sua fórmula. O y valeria 0, o x valeria 3. Aqui sobraria o a vezes 3, mais o b, que também é 3. Então, mais 3. Aí funciona. Passa para o outro lado, ficaria menos 3, igual a 3a. Passou dividindo, o a vai dar menos 1. Beleza, tinha que dar negativo mesmo, é decrescente. E acabamos descobrindo que era uma relação entre elas. Beleza? Então, só para reforçar, para vocês não confundirem eixo x com valor de A. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eixo y te dá o b, eixo x é a raiz. Tem que fazer conta. Fechou? Agora vamos, de fato, o jeito que cai na prova de vocês. Né? Lá, como a gente já falou algumas vezes, na prova de vocês não tem gráfico. Então, uma questão com essa cara aí não poderia ocorrer. Só que poderia aparecer da seguinte forma. Digamos que você tenha f, uma função de primeiro grau, com as seguintes características. Aí ele fala para você, assim como está aí na apostila, deixa eu copiar os valores aqui. Ó. Questão 4 da apostila. F de 1 vale menos 1. E o f de menos 1 vale 3. Que função é essa? 1 positivo? Obrigado. Então, f de 1 vale menos 1, f de menos 1 vale 3. Quem é a função f? Vale 1. E f de menos 1 vale 3. Então, que função seria essa? Então, aqui ele está perguntando a mesma coisa que eu perguntei. Quando ele pergunta para você qual é a função, você sempre vai entender aqui, né? Quem é o A e quem é o B. Você não sabe essas informações. Então, como fazer? Qual é o segredo, tá? Então, para a gente resolver isso aí, é relativamente simples. Né? Olha só. E aí vale a pena vocês gravarem as coisas. Para você calcular o A, existe um jeito bem fácil, que é o seguinte. Sempre que vocês quiserem calcular o coeficiente angular, vocês calculam a variação do y dividido pela variação do x. O que diabos essa fórmula está dizendo para a gente? Quando eu escrevo ΔY sobre ΔX, esse delta não tem nada a ver com aquela função do segundo grau, tá?
Escrever ΔY aqui, ΔX, é aqueles bagulho lá da física. Velho. Final menos inicial, sabe? Velocidade é ΔE sobre ΔT. Pois é, aqui é do mesmo jeito. Então, o que a gente está falando com isso? Eu preciso saber o quanto andou no Y e o quanto que andou no X. Então, você vai comparar essas coisas. Ó, do 1 para o menos 3, vamos escrever aqui até, né? Para não precisar sujar aquele pedacinho do quadro. Então, eu estou olhando para o que acontece no Y, porque eu sei que dentro do parênteses é o X. Então, fora do parênteses é o Y. Estava no 1, fui para o 3, 3 positivo, quanto que você caminhou? Então, aqui você fez uma caminhada de mais 2. Agora, o que aconteceu no X? Na mesma ordem. Você estava no 1 e foi parar no menos 1. Então, você estava no 1 e foi parar no menos 1. Quanto que você caminhou nesse caso agora? Meu? Você diminuiu 2. Verdade? Então, o que essa formulazinha está falando para mim? Para você calcular o A, basta ver quanto caminhou no Y e dividir pelo quanto que caminhou no X. Então, o A da minha fórmula seria caminhada do Y, 2, caminhada do X, menos 2. Aí, 2 divididos por menos 2, esse A daria menos 1. Fechou? Então, esse é o jeito mais rápido de se achar o valor de A. Voltando aqui para esse exemplo. Funcionaria aqui também. Veja pelos pontos. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. O nosso gráfico fez alguma coisa assim. Tocou aqui no 3, trocou lá embaixo no 3. Nós vimos que como ponto, isso aqui era 3 e 0. E esse aqui como ponto é o contrário. É 0 e 3. Você não mexeu no X, mas subiu no Y. Então, olha as variações. Primeiro no Y. Do 3 para o 0, você diminuiu 3. Fechou? E do 0 para o 3, você somou 3. Então, usando a variação do Y sobre a variação do X, isso aqui seria menos 3 sobre 3, que dá menos 1, que era o que a gente havia descoberto. Então, todo o coeficiente angular é calculado desse jeito. O quanto você muda no Y, pelo quanto você muda no X. Beleza? Agora que você tem o A, como eu faço para achar o B? Aí você precisa fazer conta. Não vai ter jeito, não. Sabemos o seguinte. Aí volta para aquela ideia inicial que a gente viu sobre a cara da função no primeiro grau. A gente sabe que toda função do primeiro grau tem esse rostinho aqui, ax mais b. Então, vocês escolham um parzinho. Qual parzinho que eu vou pegar? Aí, tanto faz, o que vocês acharem mais bonito. Aqui é x1, y1. E aqui é x menos 1, y3. Qual que vocês querem? 1 e 3? Então, beleza. Então, vamos usar o parzinho com x igual a menos 1, y igual a 3. Se você pega o primeiro, também dá certo, tá? Então, usando esse parzinho, a minha continha ficaria 3 igual ao valor de A, que está aqui, menos 1, vezes o valor de x, que também vai ser menos 1, mais o bzinho que eu quero descobrir. Então, 3 seria 2, 1 positivo mais b, que eu fiz o joguinho de sinal, menos com menos. Passa esse camarada para o outro lado, ele vai negativo, e aí você descobriu o valorzinho de b. O b tem que ser igual a 2. Então, qual seria a resposta do exercício? Que função é essa? Então, a sua função resposta era ax mais b. Só que o a vale menos 1 e o b vale 2. Então, a resposta seria menos x mais 2. Aí, para terminar, só substitui o x por 3, tá? Que ele pede para calcular o f de 3 aí depois, não é isso? É só trocar. Então, menos 3 mais 2 tem a resposta do exercício. Então, a ESA cobra sim, tá, galera? É desse jeito que vocês têm que aprender a fazer. Né? Dado informações sobre a função, como você faz para descobrir quem é a própria função? Isso vai cair milhares e milhares de vezes.
Todo mundo pegou a ideia? Certeza, bicho? Então, façamos mais uma aqui só para dar uma reforçada. Faço? Questão 8. O que está escrito aí que eu não lembro os valores? Então, questão 8 da apostila. F de x vale menos 5x mais 2. E f de m menos n é igual a m mais n. Então, 3m menos 2n. É isso? Bem, um exercício desse a gente fez aula passada, né? Parecido com esse. Porque a ideia aqui é entender o seguinte, ó. Quem é o A e B aqui, por sinal, hein, velho? O A é menos 5, o B vale 2. Só bater no significado. O A sendo menos 5, função decrescente, então os valores vão diminuir se você precisar. E o B igual a 2 é em relação ao eixo Y. Então, em termos de gráfico, não precisa, mas vamos lá. A sua função é assim. Toca no no 2 no Y e decresce. Se por acaso fôssemos calcular esse valor, isso seria 2/5. O gráfico da função tem que ir com essa cara. Beleza. Mas ele não quer que eu faça isso não, né? Ele está me falando, ó bicho, antes você tinha x, agora você tem m menos n. Então o que ele quer é que a gente faça alguma troca aqui dentro. E que troca vai ser essa? Né? Vamos lá. Quando formos calcular f de m menos n, então todo lugar que tem x vai virar esse trambolho aqui. Então do lado de lá eu também tenho x. Então aqui vai aparecer 5 vezes m menos n, tudo isso, mais 2, né? Pronto. Até aqui todos entenderam? Onde tinha x eu troquei por m menos n. Só que agora você sabe pelo exercício que esse cara tem valor. F de m menos n é, na verdade, m mais n. Então vamos substituir o que ele está mandando. E do outro lado a gente faz um chuveirinho. Então esse aqui seria 5m menos 5n mais 2. Manda os caras para o outro lado aí. Como é que ficaria? Ficaria... Melhor trazer para cá, né? Ficaria 0 igual a... É menos 5? Ah, tá certo. Então aqui fica menos e mais. Então é melhor mandar para lá. Então mandando para lá, ele vai positivo. Então m mais 5m. O 5n passa negativo. Então n menos 5n. E o 2 você deixa. Eu só fiz letra para um lado e número para o outro. Então o que eu encontrei? 5m com m dá 6m. E n menos 5n dá menos 4n. Como todos esses caras são pares, divide o bagulho por 2, né? É tudo número par. Então eu vou encontrar 3n menos 2n igual a 1. Que é o que o cara mandou calcular, né? Exatamente o que a gente queria. Então a resposta do exercício está aí. 3m menos 2n tem que valer. Então pronto, é 1. Letra F. Complementa o bagulho aí, velho. 3m menos 2n tem que ser igual a 1. De boa, moçada? Isso aqui é um pouco mais simples que as coisas que nós estávamos fazendo, tá? Aquela parte de composição e inversão é muito mais difícil do que isso daqui. Véio. E eu tinha falado para vocês que vocês já viram essa parte com Steve, porque vocês começaram a ver PA, né? E toda PA é uma função de primeiro grau. Véio. Se vocês lembrarem a formulazinha, como é que é a fórmula da PA aqui rapidinho? O AN, que é o termo geral, é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Se você escrever de outra forma, isso aqui é F de N igual a um número
mais alguma outra coisa vezes N. Seria um Rn mais A1 menos R. Então, esse cara é o A e esse cara é o B. Então, toda PA é uma função de primeiro grau escondida. Então, quando que a sua PA vai ser crescente? Quando a razão for positiva. E quando a PA vai ser decrescente? Quando a razão for negativa. A mesma coisa que a gente tem aqui, né? A positivo, a função cresce, A negativo, a função decresce. Então, tem comportamentos similares. Né? Se você aprendeu PA, você sabe função. E vice-versa. Se você aprendeu função, você acerta os exercícios de PA. Tudo funciona do mesmo jeito. Massa? Organizem tudo aí para a gente ir para a última leva de exercício. O outro assim, né? Cara, tem esse terceiro aqui, professor. Ele pede o perímetro. Não, esse eu consegui. Não, mas eu faço para tu. As duas, que precisa de um pouco mais de sacada aí. Beleza?
Galera, ainda dentro da apostila, questão número 12, tá? As informações são as seguintes. O preço da venda de um livro é R$ 25,00 a unidade. Então, a venda é R$ 25,00 por unidade. Fechou. Além disso, o custo dessa venda tem um valor fixo de R$ 4,00 e você tem um valor variável de R$ 6,00 por unidade. R$ 6,00 por unidade. Com base nessas informações aí, quantos livros você precisa vender para que você tenha um lucro de R$ 1.250? Tranquilão? Então você vende cada livro a 25, gasta R$ 4,00 fixo mais uns R$ 6,00 variável. Você quer saber, para você ter esse lucro todo aqui, quantos livros você precisa? É uma questão um pouquinho diferente do que a gente acabou de ver, mas com a mesma premissa. Como é que eu monto a função que calcula essas coisas aí? Isso é o que o seu exercício está pedindo. Mas antes, eu preciso entender essas 3 palavrinhas, né? Que a gente sabe o que é, mas precisa relacionar. Então, como é que você faz para calcular um lucro? Em geral, é o que você ganha menos o que você perde. Então, toda vez que você precisa calcular o lucro, a ideia é essa. O lucro é o ganho menos a perda. Todo mundo concorda com isso, né? No nosso exercício, o que é o nosso ganho, então? Pô, o ganho é a venda, é aquilo que eu estou vendendo, não é R$ 25,00. Aqui que é o segredo. É porque é 25 por unidade. Então, o nosso ganho ele é 25x. Depende de quantos livros eu estou calculando. E a minha perda, aí tem uma interpretação. Eu gasto 4 fixo e R$ 6,00 por unidade. Então, eu gasto 4 fixo mais R$ 6,00 por unidade. E além disso tudo, para matar minha vida, eu tenho um menos aqui. Ó. Então, esse menos implica que eu preciso colocar um parênteses na minha conta. Então, no seu exercício, lucro é isso. 25x menos essa coisa toda. Então, você achou sua função, confere? O menos troca o sinal de todo mundo. Então, vão ficar todos negativos. 25 menos 6 dá 19. E o 4 vai ficar. Então, quer dizer que o lucro é igual à função 19x menos 4. Achamos a função que a gente precisava. A partir disso, acabou, né? Ele quer que o lucro seja esse monstrinho aqui. Então, no lugar do lucro, a gente coloca 1.250 e do outro lado vira conta. Troca de um lado para o outro, então eu já vou botar aqui direto, tá? 54, o que é negativo deveria vir positivo. Igual a 19x, e eu não sei quanto dá isso, que eu não sei fazer conta não. 1.254 divididos por 19. Obrigado. Então, 66 unidades. Está respondido. Então, para que tenhamos aquele lucro todo, é necessário um total de 66 livros. Mas aqui ainda tem, mais do que interpretação, tem esse safado aqui, ó. Porque se eu esqueço o menos, bicho, aí danou-se tudo, velho. Porque o menos não trocaria o sinal do 6. Então, ao invés de dar 19, isso aqui daria 31. Então, você ia precisar de menos unidades e erraria o gabarito. Então, você interpretaria certo, e por conta do menos, a gente erra a conta por conta de um parêntese. Então, tem todo um detalhe aí por trás nesses exercícios interpretativos. Com certeza. Ave Maria. Tem desse jeito também. Porque lembra que lá a gente precisa tirar a questão do bolso, sacou? Então, ou ela vem direto, ou ela vem com texto. São as duas formas possíveis. Aquela primeira de gráfico a gente tira porque, né,
não tem desenho lá para a gente poder fazer. E a minha última questão de hoje é o seguinte, velho. Questão 19. As informações da questão 19 são as seguintes, velho. Uma pessoa pesa atualmente 70 quilos. Então, atualmente, 70 quilos. Essa pessoa deseja voltar ao peso normal de 56 quilos. Então, peso normal, 56 quilos. Beleza, velho. Suponha que a dieta do camarada tem um emagrecimento de 200 gramas por semana, fixo, né? Emagrecimento. Ele garante que o camarada vai perder 200 gramas por semana. Fazendo essa dieta, quanto tempo vai demorar para alcançar o seu objetivo? Então, vamos lá. Como é que é a ideia dessa função, então? Aqui a dificuldade é você estar com o seu peso em quilos e está perdendo peso em gramas. Essa é a jogada da questão. Só para não confundirem os números. As unidades de medida vão atrapalhar. Então, aqui, se você percebeu isso, acabou sua questão, né? Estou com a medida em quilos, quero encontrar uma medida em gramas. Então, o que você sabe? O peso dele é 70 quilos, que é o que eu tenho hoje, menos... Aí, por que menos, né? Porque eu estou emagrecendo. Aí, estou emagrecendo quanto? 200 gramas por semana. E aí, esse 0,2 que apareceu aqui equivale, né? 200 gramas é a mesma coisa que 0,2 quilos. Pronto. Então, a terceira forma que a gente tem no seu exercício é uma questão interpretativa também, mas com unidades de medidas diferentes. Então, você pode encontrar lá o seguinte, cara. O camarada anda 700 quilômetros e depois anda de 15 em 15 metros. Sacou? Então, a gente precisa fazer essa jogadinha. Fez isso, mais uma vez a questão acabou. O peso que eu quero é um peso de 56, e daí para frente, novamente, é número de um lado e letrinha do outro. Passou esse cara dividindo, a gente descobre que isso dá 70 semanas. Se eu não errei conta, né? Então, resultado do exercício, letra B? D? Então, resultado da questão, letra D. Show de bola, né, moçada? Muito bom. Acho que vocês conseguem resolver todos, tá? Imagino que sem problema todas saiam, velho. Aula que vem a gente sobe muito o nível, que função de segundo grau é bem mais complicado, velho. Tanto em gráfico quanto em resolução de problemas. Mas até lá vamos botar tudo em ordem. Valeu? Bons estudos, galera, e até quarta-feira mexendo com trigonometria, velho.